Vamos lá chamar a nossa próxima convidada. Vamos para Jerusalém, se você me permite, aí com sim. ela, a Aline, que tem um canal muito famoso, que é a Aline Israel, o @Aline, Aline Israel também, não é isso? Israel com a Aline, desculpa. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda, primeiramente. Muito obrigada, Shalom, é Israel com a Aline. É bom estar aqui de volta com vocês no dia de hoje. Obrigada aí pelo convite e Shalom para todo mundo que está assistindo. Boa, como as pessoas distorcem o que está acontecendo através de narrativas, e vale lembrar que você mora, né, em Israel, acho que em Jerusalém, esse conflito, pelo menos o que estão falando, de novo estão pedindo um cessar-fogo. Quais são as atualizações e por que estão pedindo isso nesse momento que ainda, vale lembrar, as vítimas sequestradas continuam no poder do Hamas? Então, eu sou a favor de um cessar-fogo, mas um cessar-fogo na realidade verdadeiro. Há poucos momentos, ontem, quando as pessoas na ONU começaram a pedir cessar-fogo, o representante de Israel levantou uma plaquinha e disse: vocês querem um cessar-fogo? E colocou o telefone do chefe do Hamas. Quer cessar-fogo? Ligue para o chefe do Hamas. Tem que lembrar que o Hamas iniciou o conflito. Eles, desde o dia 7 de outubro, atacam Israel constantemente. Houve esses dias de cessar-fogo, alguns dias de cessar-fogo que eles pararam de atacar, mas eles, todo o resto do período, estão atacando Israel. Foram eles que quebraram o cessar-fogo. E, na realidade, se o Hamas aceita um cessar-fogo, eles não aceitam cessar-fogo para colocar um final no conflito, criar um Estado palestino e buscar a paz. O objetivo do Hamas, quando eles pedem cessar-fogo, é parar o conflito, se rearmar, se reestruturar para atacar de novo Israel, e eles mesmos dizem. Então, quando as pessoas pedem cessar-fogo, as pessoas estão pedindo uma coisa equivocada. Eles não estão pedindo o final da guerra, e sim eles estão pedindo uma trégua a favor do Hamas. E que Israel não vai ceder, porque Israel está sofrendo nas mãos do Hamas já há muitos anos. Porque o que eu ouvi ontem é que Israel está dizendo o seguinte: se ele deixa o cessar-fogo, ele não protege mais o civil de Israel e de Gaza. Sim. Entendeu? Por quê? Porque aí o Hamas não parou, ele não parou de soltar foguete. Continua tendo ataque. O ataque é direto. Só que eles querem, porque eles estão chegando nos cabeças. Exatamente. Entendeu? O Hamas está meio se acabando, né? Exatamente. O objetivo de Israel, quando entrou nessa guerra, quer dizer, Israel não queria ter atacado. Israel foi obrigado a atacar. O Hamas atacou, Israel contra-atacou, e o objetivo de Israel desde o início da guerra era desmantelar o Hamas e entregar a faixa de Gaza a outro órgão para administrar. Isso pode ser a Autoridade Palestina, talvez um conjunto de países árabes junto com os palestinos, isso aí já é outra questão. Mas o objetivo de Israel é desmantelar o Hamas, e a gente está vendo que Israel realmente está conseguindo fazer isso. A gente viu imagens agora dos últimos dias de dezenas e dezenas de terroristas se entregando na região do norte de Gaza. Simplesmente eles viram que estavam perdendo e se entregaram. Então a gente tem as filmagens feitas por Israel, tu consegue ver dezenas e dezenas de terroristas se entregando, e a gente recebeu as notícias hoje também que alguns dos cabeças do Hamas fugiram do Catar. Para quem não sabe, os grandes chefes do Hamas, como Hamad Def e esses caras que são bilionários, que enriqueceram às custas dos pobres palestinos e vivem uma vida de luxo no Catar há muitos anos, enquanto o pessoal da faixa de Gaza e de Israel sofrem com o conflito, eles agora estão saindo do Catar. A gente recebeu notícias que eles desligaram telefones, eles estão incomunicáveis, eles saíram do Catar. A gente não sabe para onde eles estão indo, mas isso talvez seja um sinal que eles mesmo estão fugindo, porque Israel vai atrás deles. Israel disse que vai atrás deles, atrás de todo mundo que perpetuou o massacre do 7 de outubro, todo mundo que é responsável pela matança, tanto em Israel como da população de Gaza. Então, a gente está vendo alguns sinais positivos do Hamas se desmantelando, mas ainda assim, tem uma frase que se diz aqui em Israel: em Gaza está faltando tudo menos mísseis. Quer dizer, milhares e milhares de mísseis foram lançados desde o dia 7 de outubro e continuam. Enquanto eu estava assistindo vocês antes de entrar no ar, estavam tocando sirenes aqui em Israel, não em Jerusalém, mas no sul de Israel estavam tocando sirenes enquanto estava assistindo vocês.
E diz que Israel não vai arregar dessa vez. Não diz vai. Que Israel não vai arregar. E é o seguinte, eu estava vendo, não sei se foi o primeiro-ministro falou o seguinte, falou, pô, a gente não vai... o problema é o que vai acontecer depois. E ele falou o seguinte, ele falou, a faixa de Gaza não vai virar o Hamas que estão, nem o Fatah que estão. Então, eles não pretendem deixar aquilo na mão do Fatah ou do Hamas. Cuidar não lá sei dentro. O que eles vão fazer. Já fizeram ali no passado isso, né? Então, Israel mas pularam fora em 2005 eles saíram. Sim. Mas de novo, quando então, mas deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu fazer o break. Puta, Delari, como você é chato. A hora que o programa tá ficando bom, ele quer um break. Então, por favor, o break, Reginaldo, o break especial para o Dedé. É isso aí. Então, eu tava vendo ontem uma notícia, que aqui não tá mais falando muito dessa... Sim, deu uma... aqui o Brasil parou de falar da guerra. Nem não se fala mais nem da Ucrânia, nem do... O Brasil tá em outra. Tá falando mais da Argentina, esse papo todo. Eu ouvi dizer que Israel mandava dólar em espécie para a faixa pro Hamas. É isso mesmo? Mandava mala... Vindo do Catar. Então, não é que Israel mandava dinheiro, mas Israel permitiu o Catar enviar dinheiro. O que acontece é o seguinte, até 2005, entre 1967 e até 2005, a faixa de Gaza estava sob controle de Israel. E em 2005, Israel disse, olha, cansamos de vocês, a gente vai embora. E Israel retirou todos os civis, todos os militares, todo mundo de dentro da faixa de Gaza, entregou 100% da faixa de Gaza para os palestinos. E os palestinos fizeram eleições, o Hamas ganhou parte das cadeiras, o Fatah ganhou parte das cadeiras, e eles lutaram entre eles, e no final o que acabou acontecendo é que o Fatah administra a Autoridade Palestina na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza. E já que na prática, quem estava administrando a faixa de Gaza era o Hamas, Israel permitia que dinheiro sim chegasse à faixa de Gaza, porque no final das contas eles são governo. E esse dinheiro deveria ser usado para administrar a faixa de Gaza, mas como a gente sabe muito bem, esse dinheiro não foi usado para a administração da faixa de Gaza e foi investido em terrorismo. Então, a minha opinião pessoal é que isso foi um erro do Estado de Israel de ter permitido o dinheiro sim chegar à faixa de Gaza. Eu acho que o dinheiro teria chegado da mesma maneira, mas Israel facilitou parte desse dinheiro chegar. O Netanyahu, né? Sim. Por isso que os caras não gostam muito do Netanyahu. O Netanyahu não ganha mais nada. Mas olha, tem dois países que a gente sempre fica atento, que é o Irã e a Turquia, né? Você sabe que a gente já falou aqui que o Irã financia, e o Erdogan também, ele tem declarações bem fortes contra Israel. Como é que você vê essa história desses dois países especificamente, Aline? Olha, a Turquia, na minha opinião, é uma tristeza, porque a Turquia é um país que tem relações diplomáticas com Israel, não é um país árabe, mas sim é um país muçulmano. Por muitos anos, Israel e Turquia tiveram boas relações. Os israelenses adoram passar férias na Turquia. A gente vê grupos de muçulmanos turcos passando férias em Israel. Então, as relações entre os dois países eram muito boas. Mas o Erdogan, que é um ditador, ele está levando a Turquia para um mau caminho. E esse mau caminho é se transformar cada vez mais extremista. E a gente está vendo agora declarações turcas pró-terrorismo, pró-Hamas, e eu acho que o que vai acontecer com a Turquia daqui a alguns anos é que a Turquia também vai se transformar em um país que não tem relações diplomáticas, talvez, com Israel, por causa do Erdogan, e por isso a gente espera que realmente o governo lá troque. E é o que aconteceu na realidade com o Irã. Até 1979, pessoal, o Irã e Israel tinham ótimas relações diplomáticas, tinham voos diários de Tel Aviv para Teherã, os países com boas relações, tem milhares e milhares de iranianos morando em Israel, e todos os iranianos que eu converso que moram em Israel, a grande maioria de origem judaica, eles só têm palavras boas para falar do Irã, da população do Irã, mas em 79 houve um golpe no Irã e os ayatollahs assumiram, então eles têm um governo radical islâmico desde 1979, e que também eles destruíram o próprio país. A gente vê que o Irã está numa crise horrível já há muitos anos, porque o dinheiro, em vez de ser investido na população, é investido no terrorismo. E aí eles financiam o Hamas, financiam o Hezbollah e financiam os Houthis. E eu não sei por que ninguém fala dos Houthis no mundo. Os Houthis são um grupo terrorista no Iêmen, destruindo o Iêmen, mataram milhares de pessoas no Iêmen, e os Houthis estão lutando também agora contra Israel. Os Houthis lançaram mísseis, para quem não sabe, mísseis foram lançados contra Israel da faixa de Gaza,
do Líbano, da Síria e do Iêmen. Só que do Iêmen, Israel interceptou, também a França interceptou mísseis vindos do Iêmen, também os Estados Unidos interceptou, mas a gente vê que o Irã está distribuindo aí para tudo que é gente do mal, eles distribuem dinheiro. Aline, a gente sempre falou aqui, quando começou a guerra de Israel com o Hamas, muitos antissemitas saíram do armário. E eu queria perguntar para você, eu não sei se você viu, as reitoras das 3 universidades mais importantes dos Estados Unidos, quando elas foram interpeladas sobre o genocídio dos judeus, e elas falaram que depende do contexto, e não classificaram o genocídio de judeus como assédio ou discurso de ódio. Eu acredito que isso foi muito impressionante, porque são 3 reitoras de Harvard, Penn, MIT, falando que não, o genocídio de judeus depende do contexto, a gente tem que averiguar. Eu queria saber se reverberou isso em Israel, como é que foi essa questão? Sim, isso se falou muito aqui em Israel, mas eu acho que ninguém em Israel ficou surpreso com o que se falou. Porque para quem é judeu, para quem é israelense e viaja pelo mundo, vive pelo mundo, a gente sente o antissemitismo na nossa pele. Quer dizer, eu já falei para muitos amigos meus que não são judeus, experiências que eu vivi de antissemitismo, principalmente na Europa, eu morei anos na Europa, e as pessoas sempre disseram, não é bem assim, os judeus têm mania de perseguição. Não, os judeus não têm mania de perseguição, os judeus realmente, infelizmente, são perseguidos em muitos lugares, de algumas maneiras mais abertas e outras mais fechadas. E eu acho que agora, com o conflito, as pessoas realmente perderam a vergonha de ser antissemita e as pessoas estão falando o que pensam. E o que está acontecendo nos Estados Unidos também é que está tendo muitas manifestações anti-judaicas, manifestações antissemitas, manifestações de ódio, enrustidas de manifestações pró-Palestina. Gente, tu pode ser pró-Palestina e não odiar judeus. E tu pode ser a favor de Israel e não odiar palestinos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a gente não precisa odiar um para gostar do outro e vice-versa. E a gente está vendo que muita gente está se manifestando e fazendo essas coisas, e os estudantes judeus de Harvard, do MIT, eles se manifestaram que estão com medo de ataques dentro dos campos, e agora os diretores realmente dessas universidades mostraram que não estão aí para a proteção desses estudantes. E só uma coisa mais que eu quero dizer. Qualquer pessoa que fosse num campus de uma universidade americana grande como o de Harvard e gritasse a favor do extermínio da comunidade LGBT ou a favor do extermínio de negros, no momento aquele aluno seria preso, seria expulso da universidade. Eu acho que a única população que a gente pode gritar a favor do extermínio são os judeus. Pelo menos nos Estados Unidos a gente está vendo isso e é uma vergonha, mas não... Infelizmente não nos surpreende isso. Mas é louco isso, né, o Aline? É maluco, porque eu estava lendo, diz que 20% do jovem americano não acredita que existiu o Holocausto, cara. Loucura. 20%. E os ataques também, 20%, né? 20%. Não, nem tô falando desses ataques agora, que todo mundo viu, todo mundo acompanhou. Mas negam, né, o Holocausto. Agora, é assustador, você tá falando assustador, porque mas isso aí é escola, é a narrativa. A carta do Bin Laden que viralizou no TikTok, que conta que os judeus financiam tudo, né? É muita ignorância também, né, o Aline? É muita ignorância também, né? É ignorância e má vontade, porque está filmado. Está filmado. Quer dizer, o Holocausto aconteceu, a gente está falando de 80 anos atrás, o Holocausto aconteceu. Não falta filmagens, vídeos, os campos de extermínio existem. Tu duvida que o Holocausto aconteceu? sobe num avião, vai para a Polônia e entra em Auschwitz. Entra em Majdanek. Até os dias de hoje, em Majdanek, existem literalmente montanhas de pilhas humanas queimadas, cinzas humanas. Até os dias de hoje, tem toneladas de cinzas humanas em Majdanek, de judeus queimados. Auschwitz existe, as coisas existem. E as pessoas ainda assim dizem que não, mas agora, o 7 de outubro, ele foi extremamente filmado, registrado. Quando os terroristas entraram nas comunidades, eles seguidamente pegaram os telefones das pessoas que eles estavam matando, entraram no Facebook, entraram nas redes sociais e começaram a transmitir ao vivo. Mulheres foram estupradas ao vivo no seu próprio Facebook, porque eles queriam que as pessoas que seguem essas pessoas nas redes sociais, os amigos, os familiares, vissem. Então, não existe desculpa para não acreditar que isso aconteceu, e ainda assim as pessoas dizem, não foi Israel que fez, foi uma
foi um auto-ataque para justificar o ataque em Gaza. Umas coisas assim que tu diz que, pelo amor de Deus, como as pessoas são tão desumanas. Mataram crianças, mataram mulheres, estupraram, sequestraram pessoas continuam sequestradas e ainda assim as pessoas falam como se nada tivesse acontecido e também o mundo já cansou, quer dizer, como vocês falaram agora, não se fala mais disso tanto no Brasil e as pessoas estão começando a esquecer, enquanto as pessoas estão esquecendo, tem mais de 130 pessoas ainda sequestradas em Gaza, sofrendo, só Deus sabe o quê. É isso aí. Pô, Aline, obrigado pelo papo aqui com a gente, né? Pô, a gente espera que da próxima vez esteja melhor aí a situação aí em Israel. Obrigado pelo nosso... Pois não, você quer falar, Zuzu? Não, pode, mas pergunta onde a gente segue, a gente agradece. Ela vem numa próxima. Tá bom. Aline, muito obrigado pela sua participação e o seu trabalho, ele é muito válido porque a gente consegue ter informação do que está acontecendo aí. Obrigado e... entra lá aí, ó, Israel com a Aline. YouTube. Ela tem os grupos lá, ela já teve aqui no Pânico, ela tem... Agora não tá muito para turismo não, mas é muito bacana. Mas ela tem um conteúdo muito legal. O conteúdo dela é muito legal no YouTube. Sim, Israel com a Aline. Exato, ela produz vídeo. Como ela já foi guia, então ela tem a informação histórica, religiosa, tá tudo completo lá no YouTube dela. É isso aí. Um beijo para você. Obrigado, viu, Aline? Obrigada, pessoal. Eu realmente espero que a próxima vez a gente tenha boas notícias e que a gente possa conversar sobre viagens, sobre coisas legais e que finalmente o Hamas realmente baixe as armas e a gente consiga chegar à paz. Boa, legal. Um beijo para você. Obrigado.